Olá, pessoal! Shalom, meu povo! Shalom, Brasil! Bem-vindo ao nosso canal Estudo da Torá. No vídeo de hoje, vamos explorar a incrível história do nosso pai Abraham, uma figura central na fé israelita e também cristã e islâmica. Vamos ver como essa jornada de fé começa na antiga aliança e encontra o eco na nova aliança. Então vamos começar. Vamos iniciar a nossa jornada com o chamado de Abraham, que encontramos no livro de Bereshit, capítulo 12, e versículo 1 ao 3. Está escrito assim: Então diz Yahweh a Abraham: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, maldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aqui vemos Elohim chamando Abraão para deixar a terra natal e ir para uma terra que ele mostraria. E esse chamado não era apenas um convite para uma mudança geográfica, mas para uma promessa de bênção e de se tornar uma grande nação. Em Bereshit capítulo 15, o versículo 5 e o 6, levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhai para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-la. E prosseguiu: assim seria a sua descendência. Abraão creu em Yahweh, e isso lhe foi imputado como justiça. A fé de Abraão é um ponto crucial aqui. Ele acreditou na promessa de Yahweh, mesmo quando as circunstâncias não pareciam promissoras. Essa é a fé que foi contada com justiça. Esta é a fé que foi contada como justiça. Bereshit capítulo 17, versículo 1 a 5. Quando Abraham estava com 99 anos de idade, Yahweh lhe apareceu e disse: eu sou o Elohim Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Elohim lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações e não será mais chamado de Abraão. Seu nome será Abraham, porque eu te constituí pai de muitas nações. Veremos, eu no Brasil, falando brasileiro correto, nascido no Brasil, então, na nação brasileira, tem eu e muito mais por aí. Yahweh não só reafirma sua promessa, mas também muda o nome de Abraão para Abraham, significando pai de muitas nações. Isso simboliza a transformação que Elohim estava realizando na vida de Abraão e no destino de seus descendentes. A história de Abraão e a parentela aos ensinamentos de Yahushua, o profeta de Devarim, sobre o seu discipulado. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. E o que nós deveríamos fazer para chegar a essas condições? Deixar o nosso irmão rebelde que não quer acompanhar. Deixar a nossa irmã rebelde que não quer acompanhar. Deixar o pai, mãe, filhos, o campos, as nossas roças, as nossas lavouras, onde plantamos
e receberão 100 vezes mais de presente. Nós recebemos a vida eterna. Nós lemos esse texto em Mateus, capítulo 19, verso 29. E vamos ler outro texto em Mateus, o capítulo 22, o versículo 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aproveitando essa oportunidade para ver a colocação de Abraão sendo chamado. E também, na nova aliança, nós sendo chamados na fé de Abraão. Yahushua ensina a seguir a Elohim. Isso pode nos exigir grandes sacrifícios, assim como Abraão, deixando sua terra, seus parentes, para seguir o chamado do Criador. Mesmo assim, você também terá que fazer o mesmo quando for chamado no novo conselho. Deixar sua parentela, assim como Abraão deixou. Não só para mudar a sua geografia, o lugar que morava, mas sim para ter uma vida com o Criador. Na nova aliança, vemos que a fé de Abraão é realmente para os Netzarim. România, capítulo 4, 16 ao 18. Portanto, a promessa vem pela fé e seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas os que são da lei. Aí nós vemos que todos os descendentes de Abraão, eles aceitaram a promessa. E todos que foram descendentes de Abraão saíram do Egito, porque era descendência de Abraão. Nós agora seguimos ao Criador pela fé. Nós acreditamos. Nós não somos forçados a fazer os mandamentos. Não somos. Nós fazemos porque amamos o Criador sobre todas as coisas. Era proibido pela nação fazer isso e aquilo, senão ia morrer. Então nós hoje seguimos pela fé, não porque vamos morrer. Abraão seguiu pela fé, não porque ele ia ser apedrejado. E nós fazemos a mesma coisa. Então, vem por fé, não por força e nem por violência, mas nós seguimos pela fé, porque nós somos descendentes de Abraão. Não apenas aos que têm a fé que Abraão teve. Abraão, ninguém forçou ele a seguir nada. Ninguém falou para ele seguir nada a não ser aceitar o chamado. Você aceita o chamado e você faz se você quiser. Né? Então, ele fez porque ele quis. E ele alcançou a fé porque ele fez querendo. Não porque ele era uma pessoa que foi forçada a fazer isso, senão ganharia pena de morte. Ele é o pai de todos nós, como está escrito. E eu constituirei pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Elohim, em quem ele creu. Então ele creu em Elohim. Ele fez porque ele acreditou. Mas as pessoas estavam fazendo porque era posto à morte se não fizesse. O Elohim dá vida aos mortos e chama a existência das coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança que creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a respeito. Assim será a sua descendência. E nós estamos aqui, somos descendentes de Israel, cumprindo-se isso. Shaul destaca que a promessa a Abraão é realizada através da fé, não sendo forçado, não apenas, mas para todos os que compartilham a fé de Abraão. Isto conecta a antiga aliança como a aliança em Mashiach, mostrando a continuidade do plano do Redentor de Elohim. Abraão foi por fé. Ele não foi forçado, ninguém ia apedrejar ele. E nós temos que seguir agora no século 21, não porque esperamos que alguém vai tacar pedra em nós, não porque nós estamos com medo desse acontecimento. A história de Abraão é uma poderosa lembrança de que Elohim cumpre as suas promessas, desde o chamado inicial até o cumprimento final. A jornada de fé de Abraão nos inspira a confiar em Elohim em todas as suas circunstâncias. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar aos seus amigos e ativar o sininho de notificações.
Shalom, shalom! Até a próxima!